Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é o meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente assuntos relevantes para você crescer na sua carreira e alcançar os níveis mais altos que você deseja. E hoje eu estou aqui num formato de podcast diferente, o primeiro que eu vou fazer nesse formato e que surgiu naturalmente com uma pessoa muito especial que eu estou recebendo hoje, que eu conheci há não muito tempo, eu já via e ouvia falar, mas conheci pessoalmente esse ano, uma pessoa autoastral, uma pessoa extremamente educada, sorridente, a Paula Maggioli. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cecília. Um prazer estar aqui. Prazer é meu te receber. Uma alegria. E já começa com essa super apresentação, dá até um friozinho na barriga. E é verdadeiro e genuíno. Fico muito feliz. Obrigada por você estar aqui. Obrigada porque esse podcast, eu vou contar para vocês um pouco a história de como ele surgiu. Quando eu estava procurando um local para fazer as gravações do podcast, eu encontrei a Paula nessa jornada. E ela falou para mim, Cecília, eu quero gravar um podcast com você, porque eu tenho muitas dúvidas sobre oratória. E eu falei, interessante. E guardei aquilo na minha mente. E falei, um ótimo conteúdo para levar uma pessoa que nós não combinamos previamente as perguntas, nada. Ela está vindo para tirar as dúvidas. Como a Paula é uma pessoa que tem uma atuação no mundo corporativo e tem dúvidas, então acredito que as dúvidas dela podem ser dúvidas de muitas pessoas que me acompanham aqui. Então vamos lá. Para a gente começar, Paula, eu quero que você conte para mim, para as pessoas, o que Paula Maggioli comunica sobre Paula Maggioli. Eu tenho uma frase que é meio brincadeira, mas no fundinho não é. A Paula é a comunicação. Pura. Eu nasci para me comunicar. Acho que você quer me deixar louca, me coloca sozinha para ficar durante muito tempo sem conversar com alguém. Então, a Paula é a comunicação. Eu nasci para isso, eu nasci para me comunicar. Nós até conversamos sobre isso outro dia. Comunicação é um dom? Talvez. Você pode vir com esse talento nato ali de berço, mas ele é algo muito a se desenvolver. Porque muitas ferramentas não nascem com a gente, né? E eu acho que você tem essas ferramentas e pode ensinar a gente o caminho certinho de onde a gente quer chegar. Que legal, obrigada. Obrigada por você confiar em mim, com certeza, de vir aqui no podcast para fazer essas perguntas. E Paula, eu vejo você como uma pessoa muito apaixonada por comunicação. Dá para ver nos seus olhos, assim, quando você fala do tema. E toda essa questão de você ser uma pessoa que se coloca muito bem, né? E eu fiquei curiosa até quando você falou que tinha dúvidas sobre oratória, porque quem te vê não acredita. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Ser introvertido ou ser extrovertido não significa que você se comunica bem. Não significa que ser extrovertido você tem uma comunicação eficaz. E que o introvertido não pode ser um comunicador eficaz. Exatamente. Então, fala um pouco sobre essa sua experiência de ser uma pessoa que se conecta muito rápido com as pessoas e gosta de estar aqui, a gente conversando, né? Você falando, não me coloca sozinha, eu fico, né? Como é a experiência de ter dúvidas, uma extrovertida ter dúvidas em relação à comunicação? Sim, mas é exatamente isso que você falou. Nos comunicar é uma coisa. A gente está conversando aqui, bater esse papo, eu levo isso numa boa. A questão é o que a gente está querendo transmitir através daquilo que nós estamos falando, né? O que a gente quer levar para o público ali, você como líder ou como um liderado, o que você quer transmitir para as pessoas que te ouvem? Eu acho que são essas dúvidas que eu tenho. Como ser assertiva, por exemplo, como líder com o seu time? Você quer transmitir uma mensagem para eles? Você quer que eles executem aquilo com uma certa velocidade?
como que você vai fazer aquilo de forma assertiva, sem ser muito redundante, sem ser exigente demais, ou ser de menos, né? Como ser assertivo na nossa linguagem e na transmissão da mensagem que a gente quer passar? Essa é a sua primeira pergunta? Pode ser. A gente falou que a gente ia fugir totalmente do que a gente tinha pensado em executar, né? Por isso que a gente nem fez plano. Em relação à liderança, tem uma coisa, né? Uma questão na comunicação, na relação líder e liderados, que é a construção do relacionamento e da comunicação. Do relacionamento e da confiança, desculpa. Então, você chegar numa reunião para influenciar um grupo de pessoas a respeito de um projeto que eles precisam se envolver, e cada um vai ter a sua parte ali para executar, não é uma coisa, a influência não vai acontecer naquela sala de reunião. Isso é uma coisa muito importante. Ela começa antes. Jura? Sim. No relacionamento que você tem com a sua equipe todos os dias. Como a sua equipe te admira, como a sua equipe te vê como uma pessoa de confiança, como a sua equipe te enxerga uma pessoa que ela deseja seguir. E isso é uma construção diária. Isso é muito forte, né? É bem forte. E quando uma pessoa ela tem um cargo de gestão, é um dos primeiros pontos que ela precisa pensar em como ela vai construir esse vínculo. E o vínculo é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala sobre influência oratória, muito falar. E esse vínculo, ele começa com o ouvir, compreender, considerar, respeitar, direcionar, que é a relação de liderança, na caminhada diária. Então, quando um líder que ele tem isso, ele chega numa numa reunião, para passar um projeto, e ele tem a equipe com ele, isso vai fluir. Fluir naturalmente. O que é diferente desse líder, né, que talvez a gente possa pensar num outro cenário, para esse líder ele chegar num ambiente onde ele não conheça as pessoas, então ele vai precisar influenciar pessoas que ele não tem. Por exemplo, vai visitar um cliente, ele nunca viu aquelas pessoas do cliente. Aí sim, lógico que a marca dele já vem sendo impactada, relacionada com a marca da empresa, então as pessoas já esperam uma experiência ali. Sim. Mas ali sim, a oratória, ela é muito importante. Na relação com os liderados do dia a dia também é importante a clareza, né? Você ter uma mensagem que eu acredito que os liderados entendam, num primeiro momento, o porquê daquilo, o centro, né? Geralmente, nessas reuniões de liderança, fala-se muito o que é o projeto, como vamos executar, mas o mais importante para engajar e influenciar é o porquê. Por que eu vou fazer isso? O que isso vai trazer de benefício para mim, para o grupo, para o time, para a empresa como um todo, impacto, e a gente pode pensar em impacto, se a gente for falar, impacto no mundo. N motivos fortes, vamos dizer assim, porquês fortes. Exatamente. E se o líder ele tem uma equipe técnica, né, por exemplo, você atuou na área de logística, é uma comunicadora na área de logística, isso é um case a se estudar. Geralmente pessoas técnicas. Então, esse líder ele precisa mesclar relacionamento, propósito, com informações técnicas. Mas se você tem um grupo de pessoas que são da área de logística, geralmente essas pessoas elas gostam de informação, elas gostam de números e ordenar processos. Então, você precisa entender a forma que essas pessoas entendem e colocar a mensagem que elas precisam, no nível. Então, exige muita flexibilidade. Muito, muito legal. Mas isso já me trouxe uma enxurrada de perguntas. Vamos lá. Você falou, a primeira imagem é a que fica, né? No geral, a gente fala assim, que a pessoa que ela deseja seguir, né? Você é o exemplo.
Pensei assim, como um líder novo, chegou numa empresa nova, não conhece ninguém. A primeira marca que ele deixa é a própria imagem. E às vezes, muitas vezes, a gente não dá o devido valor para o que a nossa imagem transmite. Porque a primeira coisa, antes da fala, que vem, é o que a gente transmite através de nós. Aí você tá perguntando da aparência. A aparência, isso também comunica, né? Isso Sim. É uma forma de comunicação. Sim. E aí, a hora que você falou isso, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, antes da fala. O que a gente está comunicando com a nossa imagem? Sim. Isso era algo que no passado eu não dava um devido valor. Óbvio que com a idade, a gente estava falando isso aqui no backstage, que a gente vai dando mais valor para isso com o passar da idade, mas como eu mudei a minha forma de me ver, não só aparência física, cabelo, rosto e tal, mas da forma de me vestir, como as pessoas me enxergam, né? Que tipo de imagem eu quero passar para as pessoas. E eu não tinha essa noção. Sim. De que usar um jeans e uma camiseta branca, talvez a gente não esteja transmitindo a informação que a gente precisa. Eu acredito que dependa muito de vários aspectos, né? Quando a gente pensa em imagem, tem algumas questões que norteiam, principalmente quando a gente está falando dessa imagem no ambiente corporativo. Uhum. Uma vez eu li sobre as regras do conforto. Então, tem 3 regras, 3 tópicos de conforto que nós temos que seguir quando a gente escolhe uma vestimenta. A primeira, a vestimenta é confortável para a minha personalidade. Então, eu não posso vestir uma roupa ou ter um cabelo ou usar um acessório que não me representa, que não tem o significado que eu quero comunicar da minha marca, de quem eu sou, porque o ambiente pede. Isso daí, quando a roupa é uma segunda pele. Né? A gente não sai sem roupa. A gente sai vestido de casa, então é uma segunda pele. É importante que essa segunda pele, até emocionalmente falando e para a autoconfiança, ela esteja alinhada a mim. O segundo conforto é confortável para quem vê. Então, por exemplo, se eu vou a uma empresa e eu trabalho numa empresa e esse ambiente é um ambiente formal, que eu já sei que as pessoas ali se vestem, é um ambiente bem corporativo, elas se vestem com roupa de alfaiataria, os homens usam terno e gravata. Se eu surgir ali de camiseta e jeans, pode ser que eles leiam assim, as pessoas elas não vão dar o valor para o meu conhecimento, para a minha experiência. Tá? Isso existe no mundo. Sim. Só que se eu vou para uma empresa que o ambiente ele é mais descontraído e, por exemplo, a gente pode até pensar nas empresas de tecnologia, que o ambiente é mais descontraído. Eu posso sim ir de camiseta e jeans, só que estar de camiseta e jeans não significa estar mal vestido. Exatamente. Porque você pode ter uma calça jeans escura, de jeans escuros, sem mancha, sem rasgo. E você ter, por exemplo, se você é mulher, amarra um lencinho aqui para né, que fazem. Alguma coisa que combine com você. Você pode ter usar um sapato de bico fino, de bico quadrado, não redondo, porque o redondo transmite mais informalidade. Num dia mais fresquinho, você pode colocar um colete ou um blazer em cima, uma camiseta passada, né, limpa, bem branquinha mesmo, né, sem mancha. Trabalhar o cabelo, se é mulher, né, para pentear bem o cabelo, passar uma maquiagem leve, usar acessório, se puder, usar um acessório que te represente, mas isso as pessoas gostam de ver beleza. As pessoas, elas gostam de ver pessoas que se cuidam. E aí tem uma coisa no mundo que, de verdade, eu, na minha essência mais pura, eu acho que mais nova, besteira.
Mas as pessoas, elas nos tratam de acordo com o que elas veem em nós. Tem pesquisa feita sobre isso. E eu lembro uma pesquisa feita em 2005, saiu na Você S.A. Uma pessoa, a mesma pessoa, vestida de uma forma que não era de calça jeans e camiseta. Não, era assim, um blazer, era um terninho, só que curto na época, né? Porque não se usava calça mais curta, um terninho com a calça curta e uma blusa um blazer mais justo, com uma camisa mais decotada. E a mesma mulher com uma roupa, um blazer mais estruturado, a calça longa, o tempo de reunião maior, serviam um café para essa pessoa na empresa, e o homem a mesma coisa, com um terno todo desgovernado ali de cor, e depois alinhado, com cores mais escuras, tratavam melhor a mesma pessoa com o mesmo currículo. A pesquisa foi feita a pessoa participando de entrevista de emprego. Então é importante. E a terceira regra do conforto é ser confortável para o que você faz, né? Por exemplo, quantas vezes eu vejo no shopping mulheres usando salto desse tamanho fino e sem conseguir andar com aquilo num sábado. Quer dizer, não significa que ela saiu de algum lugar e foi para lá, mas ela não está conseguindo andar, isso não é confortável. Então, do meu ponto de vista, salto para o trabalho é sempre médio, de médio para baixo, não um salto alto, um salto mais quadrado, que transmite mais peso, mais credibilidade, bico de sapato quadrado, redondo, mas é importante, sim. Eu tenho um amigo que ele trabalha na área de tecnologia, e uma vez eu fui buscá-lo para a gente almoçar. Na hora que ele entrou no carro, eu falei, por que você está com essa roupa? De bermuda. Estava de bermuda e camiseta. Ele falou, Cecília, aqui é assim. E eu falei para ele, eu acredito muito nisso. Depende. Depende do que você quer alcançar na sua vida. Depende de onde você quer chegar. Exatamente. Exatamente. Então, vai olhar o diretor da sua empresa. Vai olhar o CEO da sua empresa. Se ele vem trabalhar de bermuda. Ele pode vir de calça jeans, mas de bermuda. É muita informalidade para quem deseja ser um diretor um dia. Você tem uma imagem a zelar, vamos dizer assim, né? É o que você apresenta, né? Para as pessoas. E que você está comunicando. E você falou, me veio um vídeo que eu vi esses dias atrás sobre isso. Que ela, num podcast, o entrevistador questionava ela sobre a questão da beleza, que hoje em dia vem muito isso, de algumas marcas que vêm com essa questão de destruir um pouco o que é belo, né, aos olhos. Porque marcas que vêm com essa questão do destroy, né, vêm com calças todas destruídas ou trabalhadas mais para o sujo e tal. Ela falou, é tão simples, olhe pela janela e olhe o jardim. Você vai ver flores belas, cores belas. E o que é isso? Ela falou para ele, ele falou, é confortável aos olhos. Ele falou, então o mesmo é a nossa beleza. Tem que ser confortável aos olhos. Aos olhos dos outros, né? E além de ser confortável, comunica. Porque quando eu coloco uma bermuda, eu tô comunicando. E para ir num ambiente de trabalho, existe uma comunicação intrínseca. Sim. Né? Os meus objetivos estão sendo comunicados, a minha forma de ver o mundo está sendo comunicada, a forma como eu me cuido. Porque eu adoro bermuda. Sim. Mas eu adoro colocar bermuda no final de semana, né? Hoje já se usa bermuda de alfaiataria, né? Mas precisa ter muito zelo. Eu falo que a comunicação via aparência, ela precisa ser estratégica, assim como você cria um discurso. Sim. Quando você vai estruturar uma introdução numa apresentação, precisa ter estratégia, precisa ser intencional, pensado. Lógico. E já puxando esse gancho, a hora que você falou, veio essa parte da vestimenta na cabeça, mas também veio a parte de um primeiro contato. Primeiro, beleza, chegou a nossa imagem, em segundo, chega a nossa fala. Como seria, por exemplo, uma pessoa que está chegando numa empresa ou num determinado ambiente, numa reunião com novas pessoas que ela nunca viu? Óbvio que a pessoa comprou a imagem da empresa e está esperando algo que seja entregue. Como essa primeira abordagem? Temos a questão da fala ali num primeiro momento, obviamente evitar os vícios de linguagem, que já tem uma pergunta aqui depois, mas como a gente faz esse primeiro contato ser um primeiro contato agradável? Sem você necessariamente ter que já entrar no assunto do produto em si.
Em que situação você está me dizendo? Sei lá, imagina uma situação para a gente poder trabalhar com essa situação. Pode ser nesse primeiro momento de uma empresa que você está indo oferecer um produto. Você trabalha na área comercial? Isso. Sim. Tem muitas coisas, né? Então, já falamos da aparência. Vamos dividir, então, em caixinhas. Em caixinhas essa resposta. Eu acredito que na primeira caixinha esteja o relacionamento em si. Né? Então, como que você chega nesse lugar? Como você olha para as pessoas, como você cumprimenta as pessoas, como você se conecta com as pessoas. Tem uma coisa, Paula, que é muito importante, eu até falei, eu e o Marlon, que foi o convidado do meu primeiro podcast, nós falamos muito sobre isso, que é o rapport, a conexão. Uhum. A nossa mente inconsciente, que opera em 90% mais ou menos das nossas decisões, escolhas. Então, por exemplo, se eu olho para você e falo, eu gosto da Paula. A Paula, como eu falei, né? A Paula é uma pessoa simpática, é uma pessoa agradável. Quando eu te sinto agradável, 90% dessa minha percepção, ela vem do meu inconsciente. E o inconsciente, ele gosta de semelhança. O inconsciente, ele vive em busca do igual. Então, se você pensar, por exemplo, pensa aí numa melhor amiga sua, não precisa falar o nome, tá? Você percebe mais semelhanças entre vocês ou diferenças? Com certeza, mais semelhanças. Isso é uma escolha inconsciente. Então, você escolhe para uma das suas melhores amigas uma pessoa parecida com você. E assim são as relações humanas no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente precisa, e aí se a pessoa for um vendedor, ele faz isso naturalmente. É gerar essa conexão, estabelecer essa similaridade. Então, entrar no ritmo da pessoa, no tom de voz dela, observar o ambiente dela, o que ela gosta, o que ela fala, né? Ouvir essa pessoa. O ouvir, de novo, falando do ouvir, o ouvir conecta. A semana passada eu fui fazer uma palestra para um grupo comercial. E a gente foi falar de experiência. Experiência no relacionamento comercial. E tudo passa pela escuta. Então, quando você chega num lugar que você vai apresentar um produto, e antes de você apresentar um produto, você pergunta da realidade da pessoa, dos desafios que ela tem no cenário dela, como que você vai gerar uma conexão, porque você sabe as três necessidades básicas humanas do ego? Não. Ser ouvido, reconhecido, né? Ter a sua fala reconhecida, ter a sua essência reconhecida, pertencer e sobreviver. Então, necessidade de controle, né? A necessidade de sobrevivência, ela traz uma necessidade de controle. Então, quando você escuta, você está dando os três. Sim. Você está oferecendo para o inconsciente da pessoa os três. Acolhimento, reconhecimento e controle. Não sou eu que estou no controle, é você que está falando. Cara, isso é genial. Porque para ir para uma negociação, qualquer tipo de negociação, a gente tinha que ter consciência disso, né? Sim. Ouça primeiro, para você conseguir se adaptar ao ambiente que você está, para depois você conseguir oferecer alguma coisa. Eu nunca tinha visto isso. Assim. Não, é fundamental. Sabe que eu lembrei agora, Paula, de uma coisa, uma história minha. Quando eu mudei para Campinas, em 2002, eu vim sertaneja, né? Sou de Dracena. Não, isso é sério, porque quando eu vivi em Dracena, e eu fiz a minha faculdade toda em Marília, e durante a faculdade eu não tinha computador. Então, assim, eu vivi em Dracena, numa cidade pequena, com pouco contato. Hoje, uma adolescente que vive em Dracena, ela conhece o mundo. Conhece tudo, porque ela tem internet, eu não tinha. E aí, quando eu mudei para Campinas, que eu tive esse desejo, né? Trabalhei 5 anos, eu tinha 26 anos. 26, 27. Eu cheguei em Campinas, eu já tinha o meu sonho de trabalhar com o que eu trabalho hoje. Há 22 anos. E eu pegava o telefone, porque não tinha ainda comunicação por celular assim tão forte, né? Eu pegava, eu não lembro como eu consegui os contatos, mas eu ligava, acho que na lista telefônica, na época. Deve ser. Internet, eu nem lembro. E eu ligava nos RHs das empresas, e eu falava, oi, tudo bem?
quando eu conseguia, né, chegar até a pessoa, eu sou a Cecília Lima, eu tenho um trabalho assim, sou fonoaudióloga. E eu recebi 300 nãos, né? Mas eu recebia sims. Ia. E fazia apresentação, nem lembro como, muito abençoada por Deus, né? Porque a pessoa ainda bem, tinha né? acabado de pisar em Campinas. E aí, um dia eu olhei para trás dos meus clientes. Depois de 10 anos dessa jornada, eu olhei para trás de onde vinham os meus clientes. Dessas reuniões, sabe quantos eu fechei? Negócio? 0. Jura? 0. Sabe por quê? Eu não conhecia ainda o processo do relacionamento. Eu não sabia que eu tinha que chegar lá e fazer perguntas, e ouvir, e entender. Eu chegava para apresentar. Eu só venho te trazer uma sugestão. Nada Que mais. não tinha encaixe em nada do mundo deles. Que assim, eu não entendia onde encaixar. Eu não fazia conexões com as necessidades. Não era personalizado, né? Que é a palavra do momento, né? Não tinha, eu não fazia conexão onde eu passava. E eu lembro que eu tinha 1000 oportunidades. Porque uma vez eu fui apresentar um trabalho e eu tinha um pouco de receio de falar que eu era de Dracena. Eu era muito nova, né? Eu falava, vamos perguntar onde é isso. E um dia, meu psicólogo falou para mim, Cecília, não, a primeira coisa que você tem que falar é que você é de Dracena. É a sua essência, você não pode deixar para fora. Você, sua história. Aí, o primeiro dia que eu fui lá falar que eu era de Dracena, na minha empresa, eu falei, eu sou de Dracena, né? Já até... Aí o homem falou assim, nossa, o meu avô nasceu em Dracena. Pronto. Então, ali, eu poderia ter estendido o relacionamento e conversado sobre a cidade, sobre isso, sobre perguntado do avô dele. Criou a conexão qual necessária. Que era a família? Não, eu ouvi aquilo, achei super legal e vamos apresentar o negócio. Guardei na gavetinha, guardei na caixinha. Eu nem sei mais onde essa pessoa está, ele poderia ser meu contato até hoje. Ouvindo, escutando. Gerando conexão, similaridade. Então, cara, olha, isso já virou uma chavinha. Virou chavinha. Mas a gente sabe que ouvir é importante, ouça mais do que fale, né? Sim. Mas nunca tinha pensado por esse lado de criar a conexão antes. Porque você já vem com a informação pronta, né? O que eu tenho que fazer aqui é isso. Não, ouça primeiro. Veja o que a pessoa também tem para oferecer ali, você vai pegar pontos que você vai captá-lo de uma forma diferente de você simplesmente só apresentar seu conteúdo. Exatamente. Aí você vai fazer o que as pessoas costumam chamar, os especialistas em venda consultiva. Venda consultiva. Muito bom. Amei isso. Eu também amei essa pergunta. Nossa, tá vendo? A gente vem com foco na cabeça e vai para outro que não tem nada a ver com o que eu planejei. E aí, pensando nessa questão da aproximação do cliente, vamos tentar pensar na questão, eu pensei numa pergunta relacionada mais à liderança, de oratória de liderança. Sim. Como eu venho aí do mundo corporativo de um período como líder, e algumas dificuldades que eu tinha era meio a questão do feedback, formalizar, parece tão bobo, né, se for pensar, mas se você pôr no papel certinho que você está lidando com uma vida que tem muita responsabilidade nessa questão da liderança, em que você pode depositar coisas muito boas com o feedback que você vai dar e fazer essa pessoa alavancar, ou você pode arruinar a carreira de alguém. Então, como pensar numa forma organizada de passar esse feedback com a oratória? Sim, eu achei legal que você falou da forma organizada, porque um feedback, do meu ponto de vista, ele precisa ser planejado. Ele precisa... O líder, ele precisa, né, tanto no feedback formal, o que é o feedback formal? Aquele, 2 vezes por mês, sim, ou 1 vez por mês, do meu ponto de vista deveria ser 1 vez por mês. Sim. Ele tem que ter um planejamento, ele não pode chegar lá e falar, é sobre isso. Mesmo que você tenha clareza como líder do que você vai falar, você tem que planejar. Então, a primeira coisa é o planejamento. E depois tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é você ter uma intenção construtiva. Toda a nossa comunicação, ela passa pela intenção do coração. Sure. Não adianta eu ter procurar ter uma fala construtiva com uma pessoa, se lá no meu coração
eu não tenho a intenção de construir na vida daquela pessoa. Eu não quero ajudar em nada, na verdade. Eu já tô cansada dela, eu tô nutrindo esses pensamentos. Eu tô cansada dessa pessoa, por mim ela não estaria aqui. Então, quando você nutre, você pode até sentir isso, até ter isso. Mas, bom, agora eu estou aqui com ela. Eu estou dando esse feedback por quê? Para desligar? Se você não vai desligar, você tem que acreditar que ela pode melhorar. Exatamente. Então, qual que é a intenção que você tem? Em fazê-la chegar onde você precisa. O crescimento do seu time é o seu crescimento. Exatamente. Então, você tem que acreditar nela. Senão, é melhor você desligar. Liga logo. Então, a intenção. Depois, um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Onde um ambiente seguro, primeiro, são as portas, né? Sim, sim. Portas fechadas, mas um ambiente que eu acredito que o ambiente seguro, o líder, ele gera ao longo do relacionamento. Que é assim, um ambiente onde as pessoas possam errar. E possam confiar naquilo que você está passando. E contar o erro. Sim. E contar o erro. Isso eu vejo muito no relacionamento com a minha equipe, né? Sim. Eles são ótimos, mas às vezes acontecem coisas que não são legais. Mas existe um vínculo de confiança de que existe uma possibilidade de errar, que não vai, tá tudo bem, entendeu? Sim, faz parte, né? Mas às vezes não está e o líder precisa confiar que vai melhorar. E aí o feedback, eu costumo pensar assim, né? Eu ensino assim. O feedback, ele precisa ser visto, ele só precisa ser dado quando existe um futuro. Então não adianta eu falar para você, Paula, olha, naquele dia que eu estava com você, você me chateou, foi assim, 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 assim. E ponto. O futuro qual que é, Paula? Vamos combinar então, da próxima vez que a gente estiver juntas e acontecer uma coisa que eu não gosto, você me sinaliza, vamos deixar chegar nesse ponto, o que você pode fazer, o que eu posso fazer? Então tem que ter um futuro. Nenhum feedback é dado, né? Nenhum bom feedback é dado para nada. Com o meu sentimento, na verdade, né? Acho que é muito isso. Não, você pode até ter o seu sentimento. O sentimento entra no feedback, mas o pré-requisito é você saber que tem um futuro e o futuro precisa ser bom. Ele não pode ser ruim. Ele precisa ser um futuro que construa, mesmo se for um feedback desafiador. E aí eu divido isso em 3 partes. A primeira parte, na primeira etapa do feedback, eu preciso mostrar minha intenção. Quando por exemplo, imagina, eu sou sua líder e você está lá no seu trabalho e eu te chamo. Falo, Paula, olha, eu preciso que você venha aqui para a gente ter uma conversa, né? A pessoa, ela já vem, assim, ela começa a se defender. Ai, meu Deus, eu vou lá conversar com a Cecília, o que vai acontecer? Será que ela vai... Ver o feedback. Será que ela vai me demitir? Será que vai... Eu preciso trabalhar, né? Aí quando a pessoa senta na sua frente, ela está armada. Sim. Ela está com medo. Ou se ela tiver o perfil meio vingativo, ela fala, já está preparada para revidar aquilo, entende? E eu falo assim, Paula, a minha intenção de conversar com você aqui é construir um relacionamento ainda melhor. A gente tem uma jornada juntas, eu te admiro tanto. Se você está com vontade de falar, sabe, o coração... Sim, sim. Essa primeira parte, ela é positiva. Vamos dizer que é uma preparação trazendo pontos positivos do relacionamento, da atividade da pessoa. Preparando ali o clima. E precisa ser genuíno, né? Porque tem algumas técnicas de feedback que falam assim, começa com um positivo, com as coisas que as pessoas têm de bom. Mas muitas vezes, dentro do seu coração, você não quer. Você não quer. Você está cansado, você está exausto, você não quer falar o positivo. Mas você pode falar a intenção positiva. Minha intenção é essa. Muito bom isso. A minha intenção é essa, eu quero construir com você. Tem coisas que não estão legais, mas eu quero que se tornem boas. Para mim e para você, para mim, para o negócio. Então, essa é a primeira parte do feedback. E aí, da passagem da primeira parte para entrar no problema, você não pode falar assim, é isso tudo, mas preciso te trazer mais notícias. O mas é uma borracha, ele apaga tudo que veio antes. Uma palavrinha. Exatamente. Pensa. Você precisa trazer o E. E vamos então, agora vamos falar aqui, olha, tal dia, aí você precisa ter dados.
precisa mostrar os fatos, você precisa mostrar consequências daquilo, você precisa mostrar os seus sentimentos. Quando você faz isso, Paula, eu me sinto desse jeito. Não tem problema falar de sentimento. Sim. Quando você faz isso, a confiança fica meio... o laço de confiança entre nós, do meu lado fica abalado. Não tem problema. Não tem problema falar disso. E é muito importante na liderança o líder entender o que é pessoa, identidade da pessoa, e o que é comportamento da pessoa. Então eu falo assim, imagina que você tivesse chegado atrasada aqui. Eu falo, Paula, você é responsável. Eu não estou falando do que você fez, estou falando de quem você é. É irresponsável. É diferente de eu falar, Paula, você teve um comportamento irresponsável, você chegou atrasado. Totalmente. O comportamento, a pessoa sabe o que faz. A identidade pega no eu, no ser, na essência. Na essência. E você está falando algo e vem muito na minha mente o meu tempo corporativo. Feedback nunca é algo inesperado. Normalmente, nós falávamos lá do cafezinho, né? Vamos tomar um café? E você vai, bate aquele papo, e você vai abordar de uma forma mais leve, talvez o problema que você vai abordar lá na frente. Mas feedback não pode ser uma surpresa, né? Você chega e despeja um monte de problemas ali de uma vez que a pessoa nem lembrava mais que tinha acontecido lá atrás. Então, pontuar isso frequentemente é importante, né? Eu sou super a favor. Eu acredito, Paula, que o feedback é uma das principais ferramentas de liderança. Porque se a gente pegar as ações de liderança, uma das ações é dar feedbacks, deixar a pessoa saber o que ela está acontecendo, né? Mas a outra é desenvolver pessoas. E o feedback próximo é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento que o líder tem. Sim. É muito legal. Quando Ninguém bem chega feito. formado, né? Ninguém chega formado. Até acho que às vezes quando você chega em um determinado cargo, se você não tiver alguém acima de você podendo trazer os pontos que você tem de melhoria, parece que a gente estagna. Exatamente. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que buscar. Eu costumo falar que quando a gente tem uma pessoa honesta do nosso lado, de bom coração, de boas intenções, o feedback é um presente. É um presente. É uma dádiva, realmente. Sim. Você ter alguém. Eu sinto falta. Eu sinto maior falta de feedback. Como empreendedora é difícil. Porque assim, eu não tenho chefe. Os meus clientes, graças a Deus, eles saem muito satisfeitos. Mas quando eu recebo assim, alguma coisa que o cliente fala, isso aqui eu poderia melhorar, isso aqui poderia ser melhor. Eu falo, nossa, obrigado. Muito obrigada, que bom, que bom. E eu peço feedbacks. Eu tenho uma parceira de trabalho que ela é bem honesta assim, na forma que ela fala. E esse podcast, inclusive, quando ele ainda era um sonho, eu mandei 2 episódios que eu gravei sozinha para ela criticar. E ela falou, Cecília, ainda não está num formato que eu acredito que as pessoas vão entender quem você é. E eu achei o máximo. Isso, é real. Aquilo não foi a verdade absoluta para mim, mas um insight que me fez pensar em algumas questões. Isso é um feedback. Desenvolvimento. Que eu ainda tenho que desenvolver para chegar onde eu quero. Exatamente. E a vida é essa, né? A gente vai... A pessoa que ela é realmente uma pessoa que vai construir coisas boas, ela é aberta a esse feedback. Ela quer crescer, ela entende que ela vai crescer até o fim da vida. E a gente volta de novo para o ouvir. Exatamente. É um ciclo. Exatamente. Muito bom. Nossa, cada insight a gente poderia ficar aqui. Né? Nossa, Paula, a gente poderia ficar aqui. Quanto tempo temos ainda? Temos tempo para mais uma pergunta? Temos? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. E voltando para a parte da oratória em si. Eu pensei muito na relação do vício de linguagem. Tá. Porque eu tenho um tal de Né que me acompanha, que ele me irrita um pouco. E eu tento tirá-lo, mas muitas vezes me pego falando, né? Esse foi programado. Programado. Pessoa de comunicação, né? Você sabe que você tem que ter um podcast. Você é ótima. Eu tenho? Ótima entrevistadora. Tô adorando isso. Eu que tô entrevistando ainda, né? Para pra pensar, não pensei nisso. O Né, assim como tá, assim como o tipo,
Eu só abri um parênteses aqui para falar que a minha filha de 4 anos está falando tipo. Eu não aguento. Eu quase tive um treco, né? Porque eu batalho com as pessoas para melhorar o tipo. Outro dia ela falou assim para mim, mamãe, eu quero fazer alguma coisa, ela estava explicando, tipo, eu falei, tipo, ela, não me imita. Eu não aguento, não me imita, essas crianças. Não me imita. Daí eu falei, ai, não, minha filha com vício de linguagem, não! Socorro! Mas o né, o tipo, o assim, o ok, o certo, são palavras que, quando colocadas de um jeito inadequado, de uma forma inadequada, elas tiram a credibilidade do discurso. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que, quando ele é mal colocado, quando eu transformo uma afirmação em uma pergunta. Então, eu vou apresentar um projeto para você. Paula, esse é o projeto que eu desenhei para você, né? Eu coloquei aqui todos os itens que você me falou, né? E eu programei iniciar com a parte 1, né? Porque a parte 1 eu considerei ser a mais importante dentro do seu objetivo, né? O que acontece? Eu peguei várias afirmações. Doeu até o coração. Eu peguei várias afirmações, que seria um ponto final, se fosse escrito. Sim. Coloquei uma vírgula e coloquei um né e um ponto de interrogação. Afirmando, perguntando. E que não afirmando mais nada, perguntando. E eu estou questionando o quê? O que eu ia afirmar. Então, eu fiz aqui o seu projeto, né? Quer dizer, será que eu fiz mesmo? Será que eu não fiz? Ai, eu fiz, mas não sei se eu fiz. Essa é a impressão que dá. Sim. Então, tira a credibilidade do discurso. É a total insegurança, né? Você transmite, acho que total insegurança para quem você tá. Geralmente aparece, ou as pessoas têm um vício, ela vive num ambiente onde só se fala, né? Todo mundo fala, né? Muitos orientais têm isso, porque tem o né, e a pessoa fica com o né. Ou ela realmente está insegura e ela vai transmitir isso e vai aparecer, às vezes, no início de uma apresentação, bem a hora que você precisa captar o público, vem o né. Mas tem algumas situações que não tem problema. E a questão também é quando vira excesso, como eu simulei aqui. Porque um né, no meio do nada, não tem problema. E é diferente de eu falar assim, Paula, você viu a Joana? Você viu a Joana na feira, né? Eu tô perguntando. Fez sentido. Eu tô confirmando. Você viu, não viu? Você viu, não viu? Eu tô fazendo uma pergunta, então aí fica a pergunta. Mas eu desenhei o seu projeto, né? Aí não dá. Desenhei, pronto, ponto. E em muitos casos, em apresentações, ou até mesmo em reuniões, eu já vi, não sei se você já passou por essa experiência, mas você já contou, né, de professor? No fundo da sala, eu era do fundão. Quando eu era do fundão. 2. E a gente ficava contando, falou 1, falou 2, falou 3, aí o assunto foi embora. Não, pronto, você já não está prestando atenção em mais nada que a pessoa está falando. Só que não é só com o professor, é com a gente também. O meu era tá. Eu falava tá. Eu lembro meu irmão, ele estava no primeiro curso de oratória que eu dei, meu irmão estava lá. Ele foi abaixando, assim, ficando todo descabelado, nervoso. E a hora que chegou o intervalo, ele falou, você tá com uma metralhadora na boca. Ele falou para mim, para de falar tá. Por quê? Porque eu tava nervosa. Ah lá, ainda bem que tem alguém para dar um feedback, tá vendo? Exato. Eu falei, não. Tá, não vou falar. Tá bom. Não vou falar. E como tirar, né, esse hábito? As pessoas, elas se ocupam muito com, né, tá? Quando elas vão para uma reunião importante ou fazer uma apresentação. Mas a gente precisa cuidar desses vícios no dia a dia. No dia a dia. Então, nos seus áudios, áudio de WhatsApp é muito legal para você trabalhar isso. Procura ouvir os seus áudios, né? Ai, não ouço meus áudios, Bia. É bom? E não ouça na velocidade aumentada, ouça na velocidade normal. É ótimo. Ouvindo os meus áudios, eu descobri que eu estava não no trabalho, mas eu estava com um vício de linguagem recente, assim, ele surgiu do nada, aí eu já estou colocando ele para fora, que é o assim. Então eu ia falando com as minhas amigas, então assim, e
Não é que eu estava explicando, você vai fazer assim. Um assim no meio do nada. Aleatório ali na frase. Por que será que está surgindo isso em mim? Será que estou numa fase assim, meio insegura? Repensei, tirei. É importante. É legal, algo que eu percebi não é real sobre vício, mas entonação. E eu percebi ouvindo os meus áudios que eu jogava minha entonação sempre para baixo. E dependendo da frase, isso traz uma total mudança no sentido do contexto, do que você quer transmitir. Totalmente. E aí eu criei o hábito de ouvir, porque eu não ouvia meus áudios. É muito importante. Tem que ouvir. Tem que ouvir porque... Estamos numa era de WhatsApp, né? Exatamente. E nós transmitimos informações importantes hoje por áudio. Profissionais, né? Sim. Profissionais. Negócios são feitos por áudio hoje. Então, socorro. É muito importante ter trabalhar, planejar os áudios. Planeja seu áudio, vamos escrever seu áudio do WhatsApp. Não, mas a gente brinca, mas é muito sério. Dependendo da relação, precisa. É muito sério. Às vezes você tá mandando uma mensagem para um cliente ou para um fornecedor, você pode mandar algo sem sentido ou com uma entonação que não passa o que você pretende entregar para ele. Sim. Não ouvia, Cecília. Obrigada por essa aula. Vou melhorar. Muito bom. E me saiu algo que você falou sobre captar o cliente ou o ouvinte. Quanto tempo a gente capta as pessoas no tempo de fala inicial? Se você perdeu esse tempo inicial, a pessoa perdeu totalmente o interesse na sua fala. Dependendo do ambiente que você esteja. Por exemplo, se você estiver no Instagram, tem 3 segundos. Milissegundos. Eu já falo milissegundos. Milissegundos, não deu nenhum. Porque se a gente pensar o Instagram, ele é uma revista, né? Uma revista, sim. Só que antes a gente folhava a revista num ritmo mais lento. Né? Eu sou da época da revista. Acho que você, né? Eu também. Certo? Isso. A gente folhava e voltava, dava uma olhada no detalhe, tava parado ali. Hoje, assim, ó. Não dá tempo. Não dá. Então, mas não vamos falar desse ambiente, vamos falar do ambiente corporativo. Eu acredito que, assim, depende muito do tempo. Então, por exemplo, numa apresentação de 1 hora, 15% do tempo dessa apresentação precisa ser dedicado a captar o público. Então, em 1 hora, 60 minutos, 15%, 9 minutos. Uau! 9 minutos. Então, em 9 minutos você tem, não para falar o que você vai falar, mas para engajar a audiência a se ouvir, a querer ouvir o que você vai falar. Então, por exemplo, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu nunca inicio falando, nós vamos falar sobre tal coisa. Você dá aquela descontraída. Ontem eu fui fazer um trabalho numa empresa que vai durar 9 horas. São 3 módulos de 3 horas cada um. Uhum. Começou às 9, era 11 horas, eu estava na introdução ainda. Uau. Eu não tinha aberto um slide. E o que foi abordado nesse tempo inicial? Engajamento. Fazendo as pessoas quererem estar comigo, prestarem atenção, fazendo com que elas entendam o benefício daquele assunto que a gente vai trabalhar. E o benefício é tudo. Porque o tempo para o conteúdo em si, se for parar para pensar, talvez não seja tão extenso, mas se você não captar a sua audiência, você não consegue. Se você não fizer uma boa introdução, você não capta. E a introdução, ela é feita para fazer a pessoa sair do celular. Então, a pessoa precisa entender que você é mais interessante que o Instagram. Mais interessante que as mensagens do WhatsApp, naquele momento para ela. Então, você precisa entender a mente da pessoa, entrar no mundo dela, explicar para ela como aquele assunto vai tornar a vida dela, vai ser relevante, o trabalho dela melhor. Como você faz isso? Siga uma dica. Estudando a audiência. Você estuda a empresa que você vai falar. Estuda a empresa. Nesse caso da empresa, eu aplico questionário. Eu pego, assim, eu faço um briefing com a empresa, levantando quem são os participantes. Nesse caso, eu estou com 10 pessoas na sala. Então, eu sei quem são os 10.
que eles são, a personalidade dele, eu já sei, eu já conversei previamente. Aí eu aplico um questionário para os 10. Para eles me contarem os desafios na visão deles. E aí eu preparo essa introdução com tudo que eles colocaram no questionário. Tudo que eles querem ouvir. Eu sei que vocês têm desafios tal. Depois eu deixo as pessoas falarem, né? Eu também trago as pessoas para falarem, ouvir engaja. E assim, mas vamos pensar assim, numa apresentação de 10 minutos. 10 minutos. Uau. 10% de 10 minutos. 90 segundos. 15%. 90 segundos. 90 segundos, não, 1 minuto e meio de uma apresentação de 10 minutos precisa ser engajando o público a te ouvir. Trazendo argumentos, dados, fatos, histórias, elementos de persuasão, urgência, consequências, para que aquela pessoa fale, eu quero ouvir. Eu quero estar aqui para ouvir. Eu tenho um exemplo para dar, bem antigo, que aconteceu comigo. Eu fazia parte de um grupo que chamava, não tem mais, Café com Negócios. Então, eram empreendedores, né, que eles tinham um desejo de crescer o negócio e se encontravam uma vez por mês para tomar um café juntos, se conhecer. Só que a missão era, cada mês, um do grupo tinha que palestrar sobre um assunto. E chegou o meu dia. E eu fui falar do quê? De todos os temas, né? Eu escolhi falar sobre oratória, porque é um tema que todo mundo gosta, precisa, né? Mais necessário. E aí, eu preparei e cheguei lá. Eu tinha 40 minutos para apresentar. E aí, um dos colegas, ele entrou, era uma mesa, assim, e ele sentou com o computador dele. Ele tinha uma empresa de tecnologia. Aí ele falou, Cecília, olha, eu cheguei antes aqui para te falar que eu vou precisar trabalhar durante a sua apresentação. Então, eu vou ficar aqui com o meu notebook aberto e você não liga não, eu estou prestando atenção nos dois. Falei, não vai. Não vai. E qual que é o meu objetivo quando eu estou lá? Logicamente, era levar um conhecimento, mas eu quero que todos ouçam. Por quê? Todos ou contratem ou indiquem o meu trabalho. Exato. E para isso ele precisa estar ali atento. Então, eu comecei a apresentação, eu dei uma modificada na forma. Eu comecei a apresentação, então, 40 minutos, 10% de 40, 4, 15, 6 minutos. 6 minutos eu tinha de introdução. E aí eu fiz, e uma das coisas que eu falei na introdução, que ficou muito marcado para mim. Contei um pouco quem eu era, a minha história, e eu falei de todos os temas que eu trabalho na vida, eu não tinha falado ainda sobre oratória, não estava escrito em nenhum lugar. De todos os temas que eu desenvolvo com líderes de empresas, líderes de times, o mais significativo é esse que eu escolhi para falar aqui. Seja você um profissional da área de humanas, de tecnologia, de engenharia, para você crescer o seu negócio, você vai precisar entender sobre esse assunto. Eu vou falar sobre oratória. O moço fez assim com o notebook. Tum! E ficou prestando atenção os 40 minutos. Mentira! Imagina se eu apresentasse assim, hoje eu vim falar sobre oratória. Ele ia lá. Nem aí! E as pessoas, elas fazem isso. Elas falam, hoje eu vim falar... Na empresa eu vejo muito isso. Eu vim falar do projeto X. Ai, que não tem... Se eu estou ali, eu mesmo envolvida com o projeto, eu preciso estar muito envolvida para ouvir. E hoje a gente compete com... O orador, ele compete com o celular. Não tem como. Então... Nossa, mas isso é maravilhoso. É. Ai, me veio mais uma pergunta. Nosso técnico vai ficar bravo comigo. Como fazer uma apresentação pessoal? Quando você vai em algum lugar, uma empresa, como você se apresentaria? Ótima pergunta. Quem é a Paula? Quem é a Cecília? Pela sua história. Pela sua história. Então, todo profissional, toda pessoa, né? Vamos lá, como a gente está falando de profissionais aqui, tem que ter a sua história em uma versão de 30 segundos e uma versão de 1 minuto. Mas não é assim, eu entrei para trabalhar em tal lugar, eu saí, eu entrei, eu saí. Não, é uma história com vida, que mescle seus valores, seus talentos, sua personalidade, seus pontos fortes, o que você acredita, o que você estudou, o que você escolheu, o que você conquistou, uma história.
E isso precisa ser planejado. É o trabalho de gestão da marca pessoal. Né? Que aí, se a gente for falar disso, a gente pode combinar de você vir aqui de novo pra gente falar de marca pessoal. Eu tô louca pra fazer isso. Depois que você falou disso pra mim, eu tô encantada com essa questão de marca pessoal. Isso é algo que eu não sabia. Todo profissional precisa ter uma marca pessoal. Não, eu vou falar toda pessoa, né? Toda pessoa tem uma marca pessoal. Tem. Esse é o drama. Esse é o drama. Porque todas as pessoas, elas estão marcando o mundo. Por onde elas passam, elas estão deixando uma impressão, uma percepção. Só que será que o que ela está comunicando é o que ela tem de melhor e deseja que os outros percebam? Exato. Então, a questão não é ter uma marca. É aprender, é conhecer a sua marca e saber fazer a gestão dela. Para quê? Para que o outro perceba em todas as experiências que você gera, em todos os pontos de contato, nas suas redes sociais, na sua oratória, na sua vestimenta, na sua liderança. Tudo o que nós falamos. Que o outro perceba o que você tem de melhor. Que incrível. É incrível. Esse assunto, se você quiser vir pra gente conversar. Super. Eu tô super afim. A gente vai marcar para você voltar aqui pra gente conversar disso. Até lá melhorarei. Não, você é ótimo, você é ótimo. A hora que você for aplicando todas essas suas questões, vai se tornar ainda melhor. Eu falei que eu ia anotar tudo, né? E eu anotei, tá? Eu sou uma ótima aluna. Paula, muito obrigada por você ter vindo me entrevistar. Amei. Foi bem diferente o formato desse podcast, muito bom, né? Muito gostoso. Eu preciso depois você me dar uma dica, uma pessoa de comunicação, me dar uma dica de como que eu vou chamar esse quadro. Tá? Vou pensar como eu adoro dar nome para as coisas. Talvez entrevistada pela Paula. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pelas perguntas, por esse bate-papo, pela sua energia, por ter engrandecido o Oratória Executiva com a sua presença e as suas perguntas. Obrigada, um grande prazer participar aqui. Poder acrescentar um pouquinho, espero que tenha acrescentado. Acrescentou e certamente acrescentou muito para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida ou gostaram de algum ponto aqui que a gente trabalhou, coloque aqui nos comentários. Se a pergunta for para a Paula, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente direciona para ela, ela responde. E muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Nos ajude a disseminar esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, as pessoas que você entende que vão se beneficiar disso. Eu acredito que todas, porque sobre oratória, posicionamento, comunicação, é um assunto que beneficia todas as pessoas. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.